Olá, segundo ano, vamos para mais uma aula de História. Então, podem pegar a apostila de vocês. Hoje é dia 5 de junho de 2020 e hoje é uma sexta-feira, nosso último dia praticamente da semana, um dia útil, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre regras. O quanto as regras são importantes na nossa vida e para uma convivência em sociedade. Imagina se não fosse as regras e todo mundo fizesse exatamente aquilo que quer, aquilo que acha certo. Seria uma confusão, né? Então vamos aprender como que começou todas essas regras, vamos colocar assim, uma organização em sociedade, para que todos possam conviver bem. Então, lá na página 42 da apostila, tá? Você já imaginou como a vida seria se não houvesse regras? Já pensou que confusão e que bagunça? Em uma cidade da antiguidade, localizada na Itália, um povo se deu conta de que precisava de ordem para viver em sociedade. Então, escreveu regras para organizar a vida de sua população. E essa cidade era Roma. Embora outros povos também tenham criado suas regras, as leis escritas pelos romanos se destacaram mais do que as outras e elas se tornaram referência para muitas sociedades que vieram depois deles. A nova sociedade é uma delas. Quase 2000 anos depois do fim da civilização romana, suas leis influenciam muita gente. E nessa unidade nós vamos conhecer as características da civilização romana e a influência dela em nosso país. Então vamos lá. Na página 44, tá? De simples vila à maior cidade da antiguidade. Você já viu imagens ou assistiu a filmes sobre a Roma antiga? Como não se impressionar com aqueles edifícios e monumentos? Mas Roma nem sempre foi assim. No início, ela não passava de um agrupamento de algumas cabanas. Os primeiros moradores foram grupos de famílias que migraram de diversos lugares da Europa. Entre outras atividades, esses grupos praticavam a agricultura e o pastoreio e a extração de sal do mar. A localização da cidade, às margens de um rio, permitiu grande desenvolvimento do comércio e isso fez Roma crescer a ponto de se tornar a maior e mais importante cidade da antiguidade. Então, aqui, o que nós estamos vendo, na realidade, é uma maquete, tá? Roma era uma das cidades mais importantes, então aqui foi criado uma maquete para representar essa cidade. Então, vamos lá para a próxima. Por trás da lenda, havia um outro motivo que explicava o crescimento da cidade. O povo romano, ele era um povo muito briguento e eles gostavam de batalhar contra cidades vizinhas e conquistaram muitas delas. Mesmo para falar da origem de Roma, contavam a história de uma briga e diziam que dois bebês irmãos, Rômulo e Remo, foram abandonados em um rio e encontrados por uma loba que os alimentou. Algum tempo depois, um pastor de ovelhas passou a cuidar deles e quando se tornaram adultos, os irmãos decidiram fundar uma cidade e eles brigaram e Rômulo matou Remo. Rômulo fundou a cidade e, arrependido, chamou-lhe de Roma, em homenagem ao irmão. Historiadores dizem que isso nunca aconteceu de verdade, mas os romanos contavam essa lenda porque gostavam de uma briga. Só que não dá para resolver tudo desse modo. Quem poderia colocar ordem em Roma? Então aqui nós temos a estátua de um lobo, né?
que está representando ela alimentando os gêmeos Rômulo e Remo. Agora nós vamos falar de Numa Pompílio e a importância das regras, tá? Lá na página 47. O primeiro governante a criar regras para acalmar os ânimos do povo romano foi Numa Pompílio. Segundo o historiador romano Plutarco, Numa foi um rei muito sábio e importante para Roma. Quem o escolheu para governar foram os senadores da cidade. De início, Numa não queria aceitar, pois tinha medo do desafio, mas um grupo formado por seu pai e outros familiares conseguiu convencê-los a assumir o trono. Afinal, ele tinha um dever a cumprir. Numa considerava como sua principal missão ensinar lealdade e moderação e limites ao povo de Roma. Por isso, durante o seu reinado, ele se esforçou para que os romanos adotassem atitudes dignas, como tratar os inimigos com generosidade e cumprir as leis e respeitar as propriedades uns dos outros. Então, Numa, ele foi muito importante, tá? Por quê? Ele acreditava no respeito, nas regras, que as pessoas deveriam viver em comunidade, deveria viver bem, todos bem, respeitando ao seu próximo, independente dos problemas que eles enfrentavam, tá? Então, assim, ele era considerado uma pessoa de muita influência. Vamos dizer assim que ele tinha um bom coração e o respeito às regras acima de tudo, tá? Então, vamos lá. Uma invenção romana, a república. No início, Roma era governada por reis e eles eram escolhidos pelos senadores e governadores até o fim da sua vida. Então, quando um rei era escolhido, ele ia ficar lá até o final da vida dele. Até ele morrer, era ele que iria estar no trono. O rei comandava exercícios, o exército criava as leis e garantia seu cumprimento administrativo ao tesouro. Ele declarava guerra e decidia pela paz. Então, olha só o que o rei fazia. Ele comandava o exército, ele criava as leis, ele garantia o cumprimento dessas leis que todo mundo ia seguir e administrava o tesouro. Ele ainda declarava guerras e decidia pela paz. Então, ou seja, o rei, ele era o poder mesmo. Lá todo mundo fazia apenas o que ele queria. Era tanto poder para uma única pessoa que alguns reis passavam dos limites. E isso aconteceu com o último deles, Tarquínio, o soberbo que acabou expulso da cidade. Então, olha só, eles tiveram um rei que ele era tão ruim, tão soberbo, ele se achava o dono de tudo, o dono da razão. E ele acabou sendo expulso dessa cidade. Após esse rei, o poder em Roma foi dividido. Então, foi dividido entre várias pessoas, e essas pessoas elas tinham funções diferentes, e desse modo houve um equilíbrio entre os poderes, o que ocorria no tempo dos reis, o que não ocorria. E essa forma de governar é chamada república e foi inventado pelos romanos. Então, assim, Roma ela teve um problema com o rei, que ele se excedeu, já que o rei poderia mandar em tudo, o rei que sempre falava tudo, esse rei ele ficou, como eu posso colocar? Ele ficou se achando e ele achava que ele realmente poderia fazer tudo o que queria e acabava prejudicando a cidade. Então, após ele ser expulso, eles decidiram dividir. Então, cada pessoa passou a fazer uma coisa. Então, essa forma de governar foi chamada de república, tá? Então, uma forma de governo república é onde
é dividido os poderes em várias pessoas e não se concentra apenas em um só. Então, olha só, vamos ver agora dividido por pessoa o que apenas antigamente o rei fazia. Então, aqui nós temos o Edis, ele era responsável pela segurança, pavimentação das ruas e abastecimento da cidade. Tivemos o cônsul, ele presidia o Senado e comandava o exército em tempos de guerra. Tivemos também o prétor, ele era responsável por administrar a justiça. O censor, ele examinava os costumes da sociedade e fazia a contagem da população. Tivemos também o questo, ele cuidava das finanças e do tesouro público. E o senador dirigia a política externa e fiscalizava os diversos setores da administração pública, tá? Então, nós tínhamos um que cuidava da segurança e do abastecimento da cidade, um que comandava o exército, que cuidava das guerras, um cuidava da justiça, um dos costumes da sociedade, da população, um do dinheiro da cidade e o outro fiscalizava os serviços. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, se vocês estivessem lá na Roma antiga, qual a função que vocês iriam gostar de exercer. E vai fazer um círculo naquele escolhido. Agora vamos lá para a página 50 e vamos falar do trabalho em Roma. Em Roma havia muita gente e essas pessoas precisavam trabalhar para sobreviver. Graças às conquistas do exército romano, havia muitos territórios onde comprar e vender produtos nos mercados da cidade. Achava-se de tudo: azeite grego, pães, pimentas, amêndoas, avelã, pinhão, damascos e até animais selvagens levados da África. Muitos homens que trabalhavam como soldados perdiam suas guerras, pois no período de guerra não podiam cuidar delas, e quando voltavam iam trabalhar nas fazendas, onde também trabalhavam os escravos. E os escravos eram prisioneiros da guerra, ou pessoas escravizadas por dívidas. Outras atividades, como artesanato e o comércio local, eram praticados tanto por trabalhadores livres quanto por escravos. Então, aqui nós temos um mosaico, tá? Que representa esse trabalhador. E aqui as estátuas, que está representando os gladiadores, aquelas pessoas que lutavam. Agora nós vamos falar dos retratos de família. Essa daqui é uma pintura conhecida como Terrêntilos. Nel e a sua esposa, eles foram pintados há quase 2000 anos, tá? Então, vamos fazer um pouquinho dela. Os romanos consideravam muito importante o sentimento de fazer parte de uma família. Tanto era assim que objetos e documentos de significado especial na história familiar eram passados de geração em geração e se tornavam a identidade da família. Então, essa pintura aqui, ela foi encontrada na parede de uma casa de uma família romana. A mulher, ela tem um tablet de cera nas mãos, que era usado para escrever, e o homem tem um pergaminho, tá? Então, isso significa que eles sabiam ler e escrever. Então, vamos lá agora nas atividades. Então, essa é a primeira atividade. Vocês vão ler essas palavras que significam virtudes, tá? Que o Numa procurou ensinar aos povos romanos. Vão escolher 3 e vão escrever na estátua. A 2, vocês vão completar as frases com as palavras que estão aqui em cima. E a 3, vocês vão ver os produtos que eram vendidos em Roma antiga e vão procurar aqui no Caça-Palavras para resolver. Tudo bem? Então, até a próxima!